Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre cada um de nós. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando aqui sobre Jesus nos chamar de deuses. Mas como pode isso? Lembre-se que Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Mas como assim? É porque estaria sobre nós o que estava sobre ele. O Espírito Santo de Deus. Tudo que Jesus fazia, ele fazia através do Espírito Santo. Lembra quando ele foi expulsar um demônio? Aí disseram, esse aí expulsa o demônio por maior do Beelzebul. Aí Jesus disse, toda blasfêmia será perdoada, contra mim e contra os anjos. Mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, verdadeiramente é chegado o reino de Deus. Amém, irmãos? Então tudo que Jesus fazia, ele fazia através do Espírito Santo. Só que você aprendeu que o Espírito Santo é uma pessoa. Sendo que, por mais que a Bíblia diz que Maria concebeu pelo Espírito Santo, Jesus diz, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Foi quando desceu sobre eles o Espírito Santo. Quando Deus diz, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E a graça é o poder de Deus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo estava sob Sansão, era a força de Sansão. Mas você aprendeu que o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Por isso da importância de você assistir o nosso vídeo. Espírito Santo, o poder de Deus. Você vai ser liberto, irmãos, dessa falsa doutrina. Então, Jesus fazia tudo através do Espírito Santo. Pode ver que quando ele vai se batizar, o céu se abre, desce sobre ele o Espírito Santo de Deus, e Deus diz do alto, eis aí meu filho amado, em quem me comprazo. A partir dali, quando Jesus recebe o Espírito Santo, é que ele começa a fazer os sinais e prodígios. Por isso ele disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. E em João 10, ali Jesus é interrogado. Queriam apedrejar Jesus. Aí Jesus pergunta, mas por que vocês querem me apedrejar? Por qual boa obra? Aí Jesus diz, aí eles dizem, por nenhuma boa obra, porque você sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aí Jesus diz, mas na vossa lei não está escrito, vós sois deuses? E se na lei de vocês diz que vocês são deuses e a lei não pode ser anulada, e vocês dizem que eu disse blasfêmia porque eu disse sou filho de Deus? Então é esse texto que nós vamos ler para você, irmãos, ser liberto. Porque a palavra Elohim, ela não significa Deus. Ela foi mal traduzida na Bíblia. Por isso gerou-se essa confusão que os anjos são Deus, Satanás é Deus, Jesus é o próprio Deus Criador, o Pai é chamado também de Elohim, só que ele é chamado de de Elohim, Shaddai. Shaddai é todo poderoso, é o único na Bíblia, é ele, é o Pai. Aí Moisés é chamado de Deus, nós, Jesus, Satanás, os anjos, porque essa palavra foi mal traduzida e criou-se essa confusão misturado com a doutrina do Deus Trino, onde diz que Deus é formado por três pessoas, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, onde essas três pessoas formam um único Deus, onde os três são onisciente, onipresente, coexistente, sempre existiram na eternidade, os três têm o mesmo poder, mas quando você lê a Bíblia, você não vê isso. Você vê Jesus dizendo em Apocalipse 3,14, eu sou o princípio da criação de Deus. É Jesus que está dizendo, não sou eu, que ele é o princípio da criação de Deus. Aí o apóstolo Paulo confirma isso, leia sua Bíblia, Colossenses 1, versículo 15 e 16, que Jesus é o primogênito dentre toda a criação. Mas Jesus recebeu de Deus, o Pai, toda a autoridade nos céus e na terra. E quando ele disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez, é porque estaria sobre nós o Espírito Santo que estava sobre ele. Então é isso que você vai entender no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Furlan, sou pastor, sou capelão, sou escritor do livro Revelando Mistérios da Bíblia, o livro que vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse na regra correta de interpretação. Fizemos até um vídeo, Isaías 28, regra de interpretação. É importante você assistir esse vídeo, por quê? Deus deixou essa regra, irmãos, ele disse que aquele que não obedecer essa regra de interpretação da Bíblia vai andar por lugares escorregadios e o tombo vai ser muito feio. Amém? Então, olha o que diz aqui em Salmos 8, presta atenção, Salmos 8, versículo 4 e 5. Que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco abaixo de Deus, lembre-se que essa palavra Deus,
O certo é Elohim. Vocês vão ver que esse mesmo texto aqui, ele é repetido na carta aos Hebreus. Só que no lugar da palavra Deus, o tradutor colocou anjos. Porque a palavra Elohim ela é usada tanto para anjos, quanto para Jesus, quanto para Moisés, quanto para Satanás, quanto para nós, quanto para Deus o Pai. Só que Deus o Pai, às vezes a Bíblia coloca El Shaddai, é o único. El de Elohim, Shaddai de Todo-Poderoso. Então, vou repetir. Salmos 8, versículo 4 e 5. Que é o homem para que deles te lembres, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco abaixo de Deus, pouco abaixo de Elohim, o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Olha só, esse mesmo texto citado na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 6 e 7. Mas em certo lugar, que no caso é no Salmos 8, porque quando o escritor da carta aos Hebreus ele escreveu sua carta, a Bíblia não tinha sido montada ainda, então não tinha como ele dizer. Mas lá no Salmos 8, entendeu agora? Por isso que ele vai dizer, ó. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites. Fizeste um pouco menor que os anjos. Sendo que lá está escrito Deus no Antigo Testamento. Mas não é porque não é Deus, é porque a palavra Elohim são atributos de poder a um ser. Então, essa palavra ela serve tanto para anjos, quanto para Jesus, quanto para Moisés, quanto para todo aquele que está recebendo algum tipo de poder no mundo espiritual, é chamado de Elohim. Por isso que Paulo vai dizer, o Deus deste século cegou o entendimento da humanidade, chamando Satanás de Deus. Então, leia sua Bíblia. Salmos 8, versículo 4 e 5, está dizendo ali que Jesus foi feito um pouco abaixo de Deus. Já na carta aos Hebreus, capítulo 2, já está dizendo que Jesus foi feito um pouco abaixo do que os anjos. Porque a palavra Elohim, o escritor da carta aos Hebreus entendeu que não está falando ali de Deus, e sim de um ser que tem poder, que no caso são os anjos. Então vamos ler o texto agora, onde Jesus está sendo indagado e ele vai dizer que nós somos deuses. Vocês vão ver que Jesus vai estar citando Salmos 82, versículo 6, que o próprio Deus diz. Eu disse, vós sois deuses, só que no caso é Elohim. Aí colocaram como Deus. A palavra Elohim significa atributos de poder a um ser. Então todo aquele que recebe algum tipo de poder de Deus é chamado de Elohim. Os anjos, Jesus, Moisés, Satanás, nós. Entendeu agora? E aí você vai ser liberto dessa falsa doutrina do Deus Trino. Porque quando você lê João 1, lá diz assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas quantos Deus tem? Entendeu agora? Então vou ler aqui. João 10, versículo 23 em diante diz assim. Andava Jesus passeando no templo, no pórtico do Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e lhe perguntavam, até quando nos deixará perplexos? Até quando vocês vai nos deixar em dúvida? Se tu és o Cristo é o ungido, o Messias, dize-nos abertamente. Então essa é a pergunta. Se você é o Messias, aquele que Moisés disse na lei que viria, o rei de Israel, né, o ungido do Senhor Deus, se você é ele, fala com a gente se você é ou não. Aí Jesus vai responder. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse, e não credes. Eu já disse que eu sou, mas vocês não crerem. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas não testemunham de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29 agora. Meu Pai que mais deu, ou seja, o Pai que deu a ele, é maior que todos, inclusive maior que Jesus. Porque Jesus disse, eu subo para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Jesus disse, eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus também tem um Deus. Por isso que quando você lê 1 Coríntios 15, você vai ver que todas as coisas foram submetidas por debaixo dos pés do Senhor Jesus, mas quando diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, fica claro que isso não inclui aquele, que no caso é Deus o Pai, que todas as coisas lhe sujeitou e que no final Jesus vai entregar todo o reino ao Pai. Entendeu, irmãos? Por que aqui Jesus está dizendo que o Pai é maior do que todos? Vamos lá. Versículo 29, vou repetir. João 10, 29.
Meu Pai, que as me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Olha o versículo 30 agora, ó. Por que eles vão querer apedrejar Jesus? João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Pronto. Através desse versículo, João 10, 30, criou-se a unicidade. Que Deus não é mais 3 pessoas. Agora Deus é uma pessoa que ora se manifesta no Pai, ora no Filho, ora no Espírito Santo. E por mais que exista na Bíblia, façamos. Por mais que Jesus disse, ó, o meu testemunho é verdadeiro porque não sou eu só que estou falando, mas eu, o Pai que me enviou. Então Jesus é mentiroso, né? Porque está dizendo que tinha que ser o testemunho de no mínimo 2 pessoas. Aí ele diz, eu, o Pai que me enviou, mas não. A unicidade explica que Jesus é o próprio Deus, que ora ele é Filho, ora ele é Pai, ora ele é Espírito Santo. Mas tudo maluquice isso, irmãos. Tá todo mundo louco. Ninguém acredita no que a Bíblia diz mais. Vão seguindo aí ensinamentos de homem. Por isso que Jesus disse, este povo me honra com teus lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A Bíblia fala do Deus único. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Diz que esse Deus, o Pai, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Parece que ninguém consegue entender isso. Então, Jesus está dizendo, eu e o Pai somos um. Mas esquecem de lá no capítulo 17, quando Jesus diz assim, orando ao Pai, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Eles em mim e eu em ti, em unidade. É isso que Jesus está dizendo aqui, eu e o Pai somos um em unidade. Não é que ele e o Pai é a mesma pessoa, ou que ele é o próprio Deus junto com o Pai. Não é isso, irmãos. Vamos lá. Versículo 31. Os judeus pegaram então, outra vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhe Jesus, muitas obras boas da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual destas obras ides-me apedrejar-me? Aí a liderança religiosa responde. Responderam os judeus, não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar você, mas pela blasfêmia. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aí versículo 34. Tornou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? E se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou, que no caso ele, e enviou ao mundo, dizeis vós blasfemo porque eu disse sou filho de Deus? Então o próprio Jesus está dizendo, no Salmos 82, versículo 6. Na lei de vocês não está escrito, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo? Então, irmãos, Jesus disse que ele e o Pai eram um. E ele disse, porque ele disse que ele era o filho de Deus, ele estava se fazendo Deus a si mesmo. Então, assim como Jesus é um Elohim, que foi mal traduzido como Deus, Elohim significa atributos de poderão ser. Nós somos chamados na Bíblia de Elohim também, que também nós recebemos, por isso, né, Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez, porque tudo que Jesus fazia através do Espírito Santo. Né? Por isso que é importante você assistir nosso vídeo, Espírito Santo, poder de Deus. Vou colocar aqui no final desse vídeo. Assista, irmão, você não vai perder o seu tempo, tenho certeza. Então, Moisés na Bíblia é chamado de Deus quando Deus diz, Moisés, você será como Deus e Arão como a tua boca. Paulo diz, o Deus deste século, chamando Satanás de Deus, cegou o entendimento da humanidade. É porque a palavra Elohim não significa Deus. Significa atributos de poder ou ser. Então espero que você tenha entendido. Se esforce para ler esse livro. Vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Para você receber o livro em e-book. A gente pede apenas uma contribuição para o crescimento do ministério, mas se você não puder, não tem problema, você vai ler do mesmo jeito. Anota aí o zap para você pedir o livro. DDD 24 988376471. Vai estar aqui na descrição, tá? No primeiro comentário também. Então, espero que você tenha entendido que a palavra Elohim foi mal traduzida pelos teólogos. Ela não significa Deus, são atributos de poder ou ser. E nessa esfera tem um monte de Deus na Bíblia. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 8, versículo 4 ao 7. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada no mundo e que não há outro Deus senão um só. Ele vai dizer quem é. Ainda que haja muitos deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós, 1 Coríntios 8, versículo 6 agora, todavia para nós, e para mim também, só há um Deus, vírgula, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Aí ele continua.
Mas nem em todos há esse conhecimento. Conhecimento de quê? De que Deus é um, é o Pai. Mas nem todos há esse conhecimento por quê? Porque alguns até agora comem com a consciência do ídolo. E não comer no mundo espiritual é doutrinas. Você precisa assistir o nosso vídeo. Isaías 28, regra de interpretação. Então, porque alguns até agora comem com a consciência do ídolo. O que é comer com a consciência do ídolo? A Bíblia está te dizendo que só há um Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Mas o ídolo que você segue, a religião que você segue, te ensina que Deus é formado por 3 pessoas. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Né? E aí Jesus continua. E a sua consciência sendo fraca, fica contaminada. Aí você vai entender por que Jesus disse que contamina o homem não é o que entra na boca, sim o que sai. Então você está sendo contaminado dentro de um sistema corrupto, dominado pela Jezabel. A palavra Jezabel significa casta, casta de demônios. Assim como a Jezabel influenciava as decisões do rei Acabe no passado, hoje a casta tem influenciado grande parte da liderança religiosa, que são os reis Acabes que dominam sobre o povo de Deus hoje na terra. Então assista também o nosso vídeo. Jezabel, mulher ou potestade. E o vídeo também, Apocalipse 144.000. Você pode ser um deles. Então, mais uma vez, muito obrigado você que me acompanha no vídeo até agora. Não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, faça algum comentário. Isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo foi relevante e encaminha esse vídeo para outros irmãos. E que Deus possa abençoar você e a sua família em nome de Jesus. Amém.